essa questão de previdência é algo que me perguntam muito. Porque o pessoal fala, não vale a pena, tal. Quando que vale a pena alguém ter uma previdência privada? Olha, eu vou falar que em todos os casos, para pessoas que têm mais dinheiro, vai valer a pena. Previdência privada, pelo seguinte, né? O Lucas Pitt tá acompanhando aqui o podcast da gente. Pitt é riquíssimo. Daqui a pouco a gente chama ele pra falar a carteira dele aqui também. Tem dezenas de milhões aí de patrimônio. E o Pitt é um cara que sabe investir bem o dinheiro dele e que não tem problema em correr risco. Então você me pergunta, o Pitt é um cara que sabe investir o dinheiro, que tem um horizonte de tempo de longo prazo, adora ações, é especialista nisso. Vale a pena pra ele ter uma previdência? Vale, pelo seguinte. Pitt tem um filho, o Tommy. Um dia, como ele é mortal, como todos nós somos, vai falecer. Vou bater aqui 3 vezes na madeira, porque eu espero que seja daqui a muito, muito tempo. Mas aí, nessa hora, os 100 milhões de patrimônio que ele tem vão ter que ser passados para a família. E o que vai acontecer? Vai ter que pagar ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Doação e Causa-Mortes, né? Que varia de 4% a 8%, depende do estado. Vai ter que pagar os custos do inventário, honorário advocatício. Isso facilmente chega a 20% do patrimônio. Se ele tem 100 milhões de patrimônio, 20 milhões iriam só para pagar ITCMD. E como que vai tirar os 20 milhões do 100 se tá tudo em inventário? Você precisa ter algo que não entre em inventário. Há 2 caminhos para isso muito simples. Seguro de vida, a pessoa recebe na hora, ou previdência privada. Caso você não queira ficar pagando o seguro todo ano, você investe num bom fundo de previdência que vai continuar rendendo ao longo do tempo e na hora do falecimento aquilo não entra em inventário. Depende do estado, há discussões quanto a isso, mas também pode ser liberado de pagar ITCMD e dar os 20 milhões na mão da família para que eles possam desembaraçar o patrimônio. Até porque o ITCMD, se você não pagar em 30 dias, tem multa e juros. E é até curioso, né? Porque, principalmente o pessoal da esquerda fala que o imposto sobre herança aqui no Brasil é muito baixo. Mas se você pega o patrimônio declarado do Lula no TSE, antes da eleição, 75% estava em previdência privada. E é uma medida sensata, porque ele já está idoso, esse dinheiro não entra em inventário, vai direto para quem ele deixou de beneficiário, para que as pessoas possam pagar os custos de inventário e TCMD da outra parte. Então, previdência, pensando em sucessão, sempre vai valer a pena. Agora, há casos onde vale mais a pena do que outros, pensando como investimento. Quando que vale muito a pena? Quem está assistindo aqui, que é, por exemplo, funcionário público ou é CLT e paga muito imposto de renda na fonte. O cara paga 27,5% de imposto de renda. Se esse cara fizer uma previdência PGBL, ele tem que pagar em INSS ou um regime próprio de previdência. Mas se ele paga previdência pública, paga muito imposto de renda na fonte e faz uma previdência PGBL, ele vai na declaração de imposto de renda dele, lança essa previdência e faz a declaração completa, ele vai obter de volta o imposto que ele iria pagar. Porque ele pode reduzir em até 12% a renda tributável dele. Então, se ele ganha 100 mil, por exemplo, ele poderia pegar 12 mil para investir num PGBL e o imposto não iria incidir mais sobre 100 mil, mas sobre os 88 mil restantes. Então, ele paga menos imposto hoje, recebe dinheiro de volta, para deixar esse dinheiro investido e só pagar o imposto sobre esse dinheiro lá na frente, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, sendo que o dinheiro trabalhou para ele durante todo esse período. Basta que ele escolha um bom fundo de previdência para isso. Tem que olhar a taxa de administração também, né? Tem que olhar a taxa de administração, como é que é o portfólio. Hoje, tem muita gente investindo em fundo de previdência que é só renda fixa. Beleza, tá num cenário muito bom. Mas e quando a Selic baixar? Ou o período que ela ficou em 2%? Então tem que ver uma carteira diversificada. Na minha opinião, é o melhor tipo de previdência que tem. Então, PGBL vale muito a pena. Vale muito a pena. Se a pessoa não tem como fazer um PGBL, porque é empreendedor, e aí ele não paga imposto de renda na fonte, porque ele tira um prolabore baixinho e tira o resto como lucro da empresa, aí não serve para ele. Aí teria que ser um VGBL. O VGBL, ele vai ser um fundo de investimento, no caso da nossa Previdência, por exemplo, uma carteira bem diversificada, só que com algumas vantagens. Primeiro, a vantagem sucessória, que eu já citei aqui. Segundo, a vantagem de não pagar o Come Cotas, que é um imposto que aparece sobre fundos de renda fixa, multimercados, que é um adiantamento do imposto de renda, que sempre no final de maio e novembro tira 15% do seu lucro. E aí a diferença é que você pode ter um fundo multimercado com a mesma carteira de uma previdência. A mesma carteira, investindo nas mesmas coisas, mas só pelo efeito do Come Cotas ao longo de 30 anos, esse fundo multimercado vai pagar imposto 60 vezes. Vai ter um resultado muito mais baixo do que a previdência, que vai pagar imposto no final. E quando for pagar imposto, se bota uma tabela regressiva, vai pagar só 10%. Então você tem um fundo de investimento anabolizado, que vai render mais por conta da questão do imposto. E quando for pagar imposto, vai pagar menos. E no meio do caminho tem a questão sucessória.
Então, previdência, eu vejo que é uma das fatias, de 6 fatias, que eu costumo pregar para a pessoa ter dentro do planejamento financeiro dela. Pensando em sucessão ou pensando que é um investimento bom se bem escolhido.